Meus queridos alunos, nossa próxima aula, né? Continuando com o mesmo tema empreendedorismo. Lembrando que esses slides vieram do professor Rossi, foram alguns adaptados por mim para essa nossa aula, tá certo? A ideia é que a gente pense no empreendedorismo que tem como foco um novo negócio, né? Vocês se lembram que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né? Uma pesquisa no bairro de vocês, para ver o que vocês têm de interessante e possível. Teve gente que trouxe, por exemplo, a ideia de uma padaria, que faz falta, e outras ideias mais, tá? Mas nessa aula a gente vai trazer algumas diferenciações, né? Por quê? Porque a gente precisa entender que existem vários tipos de empresa, né? Quais são esses tipos de empresa? Quais são esses tamanhos, né? Qual é a ideia de você ter uma microempresa e a sua vantagem? Como escolher um negócio adequado para o meu perfil, tá certo? Ou até mesmo se eu vou administrar um trabalho, né? Como é que eu vou pensar um pouco esse novo negócio, né? Então vamos lá, o que é uma empresa, né? A empresa, definida pelos economistas, como uma unidade básica de sistema econômico. Qual que é a ideia de uma empresa? Ela deve produzir bens ou serviços, né? Pode ser bens e serviços, né? As duas coisas possíveis, tá? Então, os objetivos empresariais diretos é a produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços ou atividades comunitárias. E as indiretas, é óbvio, né, que é o lucro, em primeiro lugar, né, satisfação das necessidades do cliente, finalidades sociais e responsabilidade social. A gente tem que parar um pouquinho aqui para entender que não dá para pensar, né, que uma empresa ela não pense no lucro. Veja bem, quando a gente fala assim, mas tem uma empresa, uma determinada empresa que ela não está preocupada especialmente ou especificamente no lucro. Ok, mas uma empresa não sobrevive sem o lucro, né? A não ser que ela seja mantida, né? Tenha um mantenedor que não tenha interesse algum em que ela obtenha lucro, né? Então a gente tem alguns tipos de empresas que não pensam diretamente no lucro. Mas esse tipo de empresa, ela não é ligada àquilo que nós aqui estamos pensando, né? A nossa empresa, evidentemente, ela deve ter como pensamento básico a ideia de lucro, porque por que o lucro? Porque é o lucro que vai manter essa empresa. Ó, veja bem, quando você pensa num salário, você pensa no seu salário e no salário dos outros funcionários, dos funcionários que trabalham com você, ou mesmo seja apenas o seu, né? Se for uma empresa muito pequena. Esse salário, ele não deve ser tido como o lucro. O lucro é outra coisa. O salário é aquilo que você ganha por trabalhar nesta empresa, né? O lucro é algo um pouco a mais do que esse salário, é aquilo que eu tenho depois que eu paguei todas as contas e que tem uma sobra de dinheiro, né? Esse é o lucro que ele está ligado à quantidade de dinheiro que eu coloquei para trabalhar, tá? Com o tempo a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. O lucro está diretamente ligado à satisfação dos meus clientes, lógico, né? Porque se eu tenho um cliente satisfeito, eu tenho um cliente que retorna, né? E aí, ao retornar esse cliente, ele vai continuar sendo fiel, né, a mim. Então, é claro que eu tenho que pensar na satisfação e nas necessidades dos meus clientes, tá? Então, finalidades sociais e responsabilidade social, a gente vai caminhar aí para entender um pouquinho mais para frente, tá? Bom, vamos lá. Tipos de empresa, né? Existem ramos de atividades diferentes, então elas são classificadas em industriais, comerciais e prestadoras de serviço. Então, vamos ver. Atividade de produção de bens, de consumo de produção. De consumo, móvel, roupa, eletrodoméstico. Bom, eu faço bolo,
né? Eu tenho uma pequena empresa que faz bolos e tortas, né? Ou uma Marmitex que seja. Aonde entra essa minha pequena empresa? Ela pode ser pequena, pode ser grande, né? Nós temos uma empresa grande que fornece Marmitex para o Instituto Federal. Então, assim, quando eu falo, você tem que lembrar sempre que eu posso estar tratando de uma empresa que faz algo que parece que pode estar no nível do pequeno, que é o caso, por exemplo, de que eu faço um Marmitex para entregar para algumas pessoas que vivem na minha redondeza, ou eu posso ter uma pequena indústria que fornece Marmitex para o IFE já num número muito maior, né? Então, eu tenho essa ideia que existem as produções de bens de consumo e de produção. São diferentes, né? Por exemplo, eu produzo prensas, eu produzo determinadas matérias-primas que vão ser utilizadas em outros espaços. Por exemplo, eu produzo parafuso que vai ser utilizado sim para fazer os móveis, os eletrodomésticos, né? Automóveis. Então, são diferentes esses dois tipos de indústria. Então, a gente tem uma atividade que é de consumo e uma atividade que é de produção. Então, essas atividades, elas têm que ser diferenciadas para que a gente entenda que tipo, né, de empresa nós estamos falando, né? Se é uma empresa que está ligado à indústria, ao comércio ou à prestação de serviço. Eu sou uma faxineira, eu vou montar uma pequena empresa e fazemos faxinas na casa das pessoas. Eu tenho um selo de qualidade, eu faço muito bem isso, eu ensino determinadas pessoas, essas pessoas ligadas a mim, todas elas são de completa confiança, né? Então eu tenho uma assinatura dizendo que elas sabem fazer o serviço e que elas são completamente de confiança. Então ela vai ser essa minha empresa vai ser uma empresa prestadora de serviço, tá? Ou eu tenho uma pequena lavanderia, né? Um hotel, um cinema, ou pode ser grandes empresas, né? Como um banco, né? Uma financeira. Então, essas são empresas de prestação de serviço, tá? Depois, a gente tem aqui alguns exemplos de bens produzidos pelas empresas industriais. Tanto bens de consumo como bens de produção. Bens de consumo, aqui a gente tem o automóvel, bebida, roupa, né? Calçados, produtos alimentícios. Isso tudo, né, é para ser consumido. Mas aí os bens de produção, eles não vão ser consumidos? Claro que eles vão ser consumidos, mas eles vão ser consumidos antes por uma outra empresa, né? Então, matérias-primas químicas e plásticas, componentes eletrônicos. Veja bem, eu compro um celular, eu não compro componentes eletrônicos de um celular, né? Eu sou a consumidora final, então eu compro um celular. Mas a empresa que produz o celular, ela vai comprar componentes elétricos e eletrônicos para fazer aquele celular, tá? Aqui, exemplo de empresas comerciais. Aqui nós temos dois tipos, as atacadistas e as varejistas. Então, varejista é aquela que eu, individualmente, a Ânia, vai lá para comprar. Então, eu vou lá no supermercado, no hipermercado, eu vou lá na loja para comprar uma roupa, né? No açougue, vou comprar um livro, por exemplo. Já o comércio atacadista, ele é um atacado. Mas a professora Ânia também pode comprar no atacadista? Pode. Mas eu nunca vou comprar aquela quantidade, né? Gigantesca, porque eu não tenho, por exemplo, um restaurante. Vamos dizer que eu tenha um restaurante, então eu vou comprar lá no atacado. Então, em vez de comprar um pacote de 5 quilos de arroz, é provável que eu compre 10 pacotes de arroz, 20 pacotes de feijão e assim por diante. Então, a gente tem os atacadistas e os varejistas. Quem sabe vocês já tenham tomado conhecimento sobre isso? Algum dia vocês foram a uma loja, dessas lojas da José Paulino, por exemplo, ou ali no Brás, e você quis comprar uma blusinha que você gostou muito, que está lá exposta na vitrine. Aí você vai tentar comprar, a pessoa fala assim, não, mas aqui é só atacado. Aí
acha estranho, fala, mas o que seria esse atacado? Ah, você tem que comprar 12 peças, né? Não precisam normalmente serem 12 peças iguais, mas aquela loja só vende de atacado, né? Existem também preços diferenciados. Você vai no Açaí supermercado, por exemplo, tem lá o preço do atacado e o preço varejista. Né? O preço do atacado é sempre um pouco mais baixo do que o preço do varejo. Empresas prestadoras de serviço. Essas tem muito, né, gente? Todos os bancos são prestadores de serviço, escolas, hospitais, laboratórios. Então, o que são? São pessoas que prestam serviço. Professores e educadores também entram aqui, sim, prestam serviço. Um consultor, ele presta um serviço, né? A empresa dele é uma empresa prestadora de serviço. Tamanho das empresas e porte, isso é legal para a gente entender um pouquinho, né? Uma pequena empresa, ela é classificada pelo tamanho dos seus funcionários. Olha, pelo número dos seus funcionários, não pelo tamanho, falei errado. Pelo número dos seus funcionários, dos seus empregados. Então, na indústria, de 20 a 99, ela é considerada pequena, tá? Média é de 100 a 499 e acima de 500 é uma grande empresa. E prestação no comércio de serviços, por exemplo, uma pequena empresa de 10 a 49 funcionários, uma média de 50 a 99, e um comércio de serviço com mais de 100 funcionários é considerada uma grande empresa. Então, esse porte ele está intimamente ligado com o número de empregados que nós temos dentro da empresa, tá? Vantagens de uma microempresa, tá? No Brasil, isso é uma vantagem, porque existe uma lei que instituiu esse estatuto da microempresa para que haja um incentivo, né, e uma facilidade operacional. Então, ela está ligada, além, né, da ideia de quantidade de pessoas envolvidas nessa microempresa, no seu faturamento anual. Então, eu consigo, tendo uma microempresa, eu poderia ter uma microempresa pequenininha que faça determinadas coisas e isso é bastante interessante. Continuando, então, gente, como estas ideias de pequenas empresas e que existe, vamos dizer assim, a possibilidade de dar vantagem às pessoas que querem, né, ter os seus pequenos negócios e fazer deles um negócio visível e que possa também, por exemplo, pedir um empréstimo, né, num banco, que seja um negócio, vamos dizer assim, reconhecido, né? E como ela é de pequeno porte, o governo deu a ela algumas vantagens, né, próprias para esse tipo de negócio. Isso é bem interessante, no sentido de que a gente pode ter agora, por exemplo, como eu falei para vocês antes, né, eu quero ter um pequenino negócio de fazer bolos, né? Em vez de eu fazer esse negócio como um negócio sem ter um cadastro, sem ser reconhecido, né, pela sociedade, eu vou lá e crio uma microempresa, tá certo? Aqui alguma coisa sobre os faturamentos, eu vou passar sem falar sobre isso, e depois, se vocês quiserem, só para vocês darem, entender um pouquinho, né? A ideia da isenção de impostos para as pequenas empresas, né? Aí depois tem a isenção do ICMS, a isenção do ISS, e isso faz com que as microempresas possam, né, existir, né? Porque o pagamento do imposto, ele encarece demais a possibilidade de se ter uma empresa. Então, voltamos àquilo que nos interessa, né? Como escolher um negócio adequado, né? Então, eu quero ter um negócio que seja coerente com a minha pessoa, com as coisas que eu... Então, se a gente vai escolher, né, um negócio, a gente tem que pensar que existe aí algumas vertentes. Invenção de um produto ou serviço, né? É um novo tipo de negócio, né?
Por exemplo, se eu consertasse computadores quando os computadores começaram a existir, né? Então era um negócio novo, tá certo? Porque o produto é novo, computador, e o serviço de consertar computadores também foi novo. Ou, por exemplo, desenvolvimento de uma nova tecnologia, que foi o uso da internet, por exemplo, né? É um processo tecnicamente novo. Desenvolvimento de um novo mercado, né? Nova faixa de consumidores. Eu quero criar um nicho de mercado que até então não existia, né? Vamos fazer de conta que eu sou uma especialista em cachorro e agora eu faço comidas para cachorros que têm algumas dificuldades alimentares, né? Então, eu sou uma especialista em cachorro, também sou uma nutricionista, então vou fazer marmitas para cachorros que têm algum problema de digestão, tá? Ou desenvolvimento de novos benefícios, tá? Por exemplo, existia determinadas funções que agora são feitas de outra maneira, né? De um outro jeito. Então, esse desenvolvimento de novos benefícios, eu vou desempenhar antiga função, mas de uma forma nova, mais aprimorada, né? Com uma execução superior àquilo que eu fazia antes, tá? Então, oportunidades de negócios, tá? Manufatura, atacado, varejo e serviço, né? Manufatura. A pessoa que faz, por exemplo, aquelas caixinhas, eu tenho uma aluna aí que eu sei que já fez, ou fazem bonecas, então manufatura, né? O fazer. Fazer bolo também é uma manufatura. Eu posso vender essa minha manufatura tanto no atacado como no varejo. O que seria atacado e varejo das minhas manufaturas? Eu faço bolo, porém eu consigo fazer muitos bolos por um preço muito bom. Então eu vou num determinado lugar e ofereço os meus bolos para uma padaria que não faz bolo. Então eu vou vender para esta padaria no formato de atacado, mas também vou vender para minha colega que mora na casa ao lado no varejo. Então, atacado e varejo, né? Eu vou vender uma grande quantidade para um determinado lugar que vai revender aquilo de uma outra forma, ou no varejo para uma pessoa. Ou serviços, né? Serviços são muitos, né, gente? Olha, eu sou uma pessoa que leva o seu cachorro para passear. Eu presto um determinado serviço para você. Posso lavar seu carro, né? E uma série de coisas aí que estão ligadas a serviço, tá bom? Exemplo de manufaturas: cartazes, roupas, componentes e acessórios elétricos, joalheria. Por exemplo, eu tenho uma oficina para fazer joias, tá? Então, eu seria considerada aí alguém que está na manufatura, né? Uma costureira que faz roupas femininas, masculinas, né? Ela está dentro das manufaturas. Atacadista, vocês já viram, né? Autopeças, produtos químicos, componentes elétricos. Flores, né? Mas eu posso comprar uma flor. Sim, mas eu também tenho aqueles que vendem uma quantidade de flores muito grandes que vendem no atacado. Ele tem uma produção de flor e vende essas flores no atacado e depois esse atacado vai revendendo para as pessoas, ou para as pessoas físicas, ou novamente para outras pessoas que vão fazer a revenda dessas flores. Exemplos de varejista, então bar, né? Loja de calçado, posto de gasolina, né? Loja de imóveis. Por que no varejo? Porque uma pessoa vai comprar determinada peça, né? Eu não vou comprar 10 guarda-roupas para pôr na minha casa, né? Normalmente uma casa tem aí 2, 3 quartos, no máximo eu compraria 3 guarda-roupas, tá certo? Exemplos de empresa de serviço, esse é fácil, né? Jardinaria, corte e costura, decoração, oficina mecânica, cuidar do bebê, né? Tá? Então, isso tudo são exemplos de empresas de serviços, tá? Aqui eu tenho para vocês uma leitura extra que eu acho que vale a pena, né? Como é que posso obter o máximo do novo negócio, né? Do seu negócio. É bacana a gente ler, entender um pouquinho esse trabalho. E a bibliografia a gente trabalhou aqui com empreendedorismo do Chiavaneto,
Chiavenato, desculpa, eu sempre falo o nome dele, Chiaveneto, que é bastante interessante, é um dos trabalhos que mais se usa hoje para empreendedorismo. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Obrigada.